Babá, o que o senhor acha sobre a falta de respeito com o culto tradicional e Ifá? Aburu Abuia Buxixi, aqui quem fala com vocês é Babá Renan Telegbara, Orocó Exu, Babá Ilexu Exu em Calabi. Desejo no dia de hoje que Babá Ifá, Exu, todos os orixás abençoe a todos. E dentro dessa série que eu vou começar a fazer nas nossas redes sociais, eu irei dar o meu ponto de vista sobre muitos temas onde vem acontecendo o que a gente chama de incongruência, né? Incongruência dentro do axé. Bom, essa pergunta ela é muito pertinente. Para alguns pode parecer um assunto meio polêmico, mas tem que ser falado. Por exemplo, primeira questão. A gente tem que entrar dentro de uma situação de estudo particular de cada um e primeiramente entender o que? Desde os tempos mais primórdios, tá? Ifá, culto tradicional iorubá, primeiramente ele não vem para a vida das pessoas para desagregar, certo? Ele não vem para a vida das pessoas em questão de disputa, ele não vem para subtrair práticas anteriores, nem tanto que Baba Ifá, Orumila Ifá, né? Baba Exu, Baba Mexu, são divindades que não gostam, não aceitam que seus devotos, praticantes, esqueçam práticas anteriores, práticas ancestrais iniciais. Sejam elas, podemos dar exemplo, Umbanda, Jurema, Quimbanda, cultos afros de diáspora, como Candomblé, Batuque, tambor de Xangô, né, tambor do Recife, e etc. Tá? Exu e Fá não gosta que seus devotos, após adentrar essa tradição, Xixilabá, ou também conhecido como Essim Orixá Ibilé, e o culto de Fá, são divindades que não gostam, não aceitam que seus devotos esqueçam, deixem de lado suas origens anteriores. Portanto, já começa aí, tá? Então, culto tradicional iorubá e Fá, para ficar bem claro, ao contrário do que tentam pregar por aí, não existe disputa. Essas divindades não gostam de disputa. Essas divindades não gostam de envaidecimento de ego, disputa de egos. Tá? Então, já começa por aí. Outra situação muito importante. As pessoas quererem ditar que tudo é orixá. Tudo é orixá, tudo é a mesma coisa. Não, gente, me perdoe, mas aí falta também uma grande dose de estudo. Tanto estudo teológico, estudo daquilo que a gente conhece como história religiosa, para as pessoas entenderem o tamanho da bobagem que fala. Tá? Culto de diáspora, de orixá, afro-brasileiro é uma coisa. Para início de conversa, para ficar bem sedimentado na cabeça das pessoas. Culto tradicional iorubá e culto de Fá tem pelo menos 7.000 anos antes de Cristo. Vamos arredondar mais ou menos isso. 7.000 anos antes de Cristo e pelo menos a existência total de mais ou menos 30 séculos. Então, como é que pessoas desprovidas de entendimento, desprovidas de real estudo, me falam em rede social e afirmam que é tudo a mesma coisa? Não é, nunca foi, nunca será. Jamais desrespeitando os cultos de diáspora, os cultos afro-brasileiros, inclusive que eu também fiz parte, muitos anos, de um desses cultos. Que eu não tenho problema nenhum de esconder e, pelo contrário, eu sou muito grato por tudo que eu vivi nesse culto, que é o Batuque Gaúcho, é o Batuque do Rio Grande do Sul. Que eu tenho o maior orgulho de ter vivido os anos que eu vivi nessa tradição. Só que dizerem que é a mesma coisa, simplesmente no intuito, como eu venho vendo certos sacerdotes por aí, tocando pedra, literalmente tocando pedra dentro do culto tradicional, tocando pedra dentro para o culto de Fá, simplesmente para chovalhar, falar mal, não, realmente essas pessoas não sabem o que estão falando. Porque sim orixá ibilé, culto tradicional iorubá e culto de Fá, é o culto ancestral mais antigo do mundo.
mais antigo do mundo. Nem tanto que se a gente for falar, na questão oracular de Ifá, desde 2005, tá? Eu até vou usar para representar aqui. Especificamente desde 2005, nem tanto, o oráculo de Ifá é tombado como patrimônio imaterial pela Unesco. Tamanho é o poder da sua veracidade, tamanho é o seu poder de alcance oracular, tamanho é o seu poder de direcionamento oracular e tamanho é o peso da sua história secular. Desde 2005, oráculo, a tradição de Ifá foi tombada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. Sem falar nesses dados de origem histórica que eu estou relatando aqui. Então, como que as pessoas vêm e dizem que é a mesma coisa? Nunca foi, nunca será. Eu fico me perguntando, quando eu vejo isso sendo decretado como verdade absoluta em redes sociais, eu fico me perguntando até onde vai o ego das pessoas. Eu sempre, desde que eu me tornei sacerdote, eu sempre fui dentro daquele princípio da minha autopreservação, da questão de estudo diário e viver mais o axé, viver mais a minha trajetória do axé nas quatro paredes de nossa Egbé. Mas tem coisas que passam do limite. Tem coisas que andam passando do limite. Tem coisas que andam passando do limite. E eu decidi criar essa série para começar a relatar os meus pontos de vista dentro desses temas que está bem dentro da incongruência. Bem dentro da questão ego inflado, arrogância, disputa de egos, que para o orixá, isso eles não se importam nem um pouco. Quem se importa com isso é o ser humano. É o ser humano imbuído de vaidade, imbuído de arrogância. Por exemplo, eu vejo certos babalaôs, que se dizem babalaôs, etc., apedrejando o próprio culto tradicional iorubá, apedrejando o culto de Ifá, muitas vezes desafiando que o culto tradicional iorubá, culto de Ifá, deve obrigação de comprovar que pessoas dos cultos afro-brasileiros, cultos de diáspora, de certa forma não são reconhecidos pelo orixá tradicional. Esses dias eu vi uma bobagem dessa em rede social. Aí, mais uma vez eu fico me perguntando, até onde vai a loucura da cabeça do ser humano? Até onde vai a ignorância? A ignorância, porque isso é ignorância. Pessoa decretar que um culto ancestral de origem deve obrigação, deve satisfação em reconhecer que os outros cultos, as pessoas são ou não são reconhecidas pelo orixá, isso é sem cabimento. Desde quando o culto tradicional iorubá, desde quando nós, praticantes do culto tradicional iorubá, culto de Ifá, desde quando algum de nós disse que os outros cultos aqui no Brasil, as pessoas não são reconhecidas pelo orixá? Não. Nós, praticantes dessa tradição milenar, não é de costume nós atacarmos outros cultos. Pelo contrário, como eu iniciei no vídeo, Orumilá Ifá, Babá Ifá, Exu, ele nos orienta a respeitar todas as práticas de axé, todas as práticas de orixá, todas as práticas de ancestrais. Simplesmente quem faz uma abordagem dessa em rede social, simplesmente quer ibope, simplesmente quer atacar, simplesmente quer manter aquele velho clima de rivalidade que sempre existiu, infelizmente, dentro do axé no Brasil. Tá? Hoje mesmo eu vi um vídeo muito bom de uma sacerdotisa que eu admiro muito, tenho muita amizade por ela, sempre me tratou muito bem nas redes, eu admiro muito o trabalho dela, ela destacando em vídeo a questão de ser certo ou não ser certo consultar o Eren de Logum na tábua de Opon. A colocação dela foi perfeita. Muitos podem não aceitar, mas a colocação dela foi perfeita. Não tenho vergonha nenhuma de falar, e a Linda de Oxum, admiro muito o trabalho dela. A colocação dela foi perfeita através do tema. E eu concordo plenamente.
há muito tempo se faz esse mimimi. Ah, é correto se jogar, ou não é correto se jogar o Eren de Logum. Meren de Logum Kauri, também conhecido como Ifá Olokun ou Orixá de Dá, através do Opon. Tenho a mesma convicção, tenho a mesma opinião de Alinda de Oxum. Opon Ifá serve para abrir Odu. Se serve para abrir Odu, não tem problema nenhum de consultar o Eren de Logum. Se muitos têm problema de falar isso, eu não tenho. Tudo é Odu. Independente da prática que vai se fazer. Tudo é Odu. A única coisa que muda é o elemento divinatório que está sendo usado. Aí tá, tudo bem. Fazem esse mimimi em relação ao uso no Eren de Logum, do Opon Ifá, ou não poder ser usado. Tranquilo. Mas aí eu pergunto, e aqueles que se dizem até hoje conhecedor do Ifá Olokun, do Eren de Logum, e aqueles que se dizem aqui no Brasil conhecedor do jogo de Búzios, pode filmar bem direto aqui, e até hoje não conhece isso aqui. Até hoje não conhece os elementos chamados de Ibo e Fá. É o que mais tem. Vamos falar real? É para falar... Vamos falar a verdade? Então vamos falar a verdade. E aqueles que até hoje jogam búzio não conhecem a amarração de Ibos, não conhecem confronto de Ibos, dentro do Ifá Olokun, dentro do Eren de Logum. E aí como é que fica? Ah, isso ninguém fala. Essa parte ninguém fala. Aí muitos de repente vão ver o início dessa série que eu estou criando, que vai se chamar De Frente com Exu, né? Porque eu sou pactuado com a verdade de Exu. Desde do princípio da minha iniciação em Exu, há 4 anos atrás, através do axé e da mão tutelar de Oluo e Fabumi Olaxeum, residente da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no qual fazemos parte da família Oturu Ponsá. Eu faço parte da família Egbé Ifá Oturu Ponsá Temple, tá? De Uberlândia, Oluo e Fabumi Olaxeum. Então é o seguinte, muitos vão ver essa série e vão perguntar, ah, mas quem é esse fulano que está começando a fazer os vídeos apontando o dedo, etc. Pois bem, esse fulano, apesar de inúmeros julgamentos, inúmeras pedras, né, tocadas a mim, desde quando eu me tornei sacerdote, esse fulano é alguém que mesmo esse ano completando, que muitos vão dizer que é somente, né, 4 anos como Babá Ilexu, mas muitos não sabem. Muitos não sabem que hoje eu estou com 40 anos e eu tenho exatamente 36 anos de macumba. Eu tenho 36 anos de axé. Porque muitos também não sabem. Eu nasci com inúmeros problemas de saúde e problemas espirituais. Eu nasci sendo o que hoje muitos estudam e conhecem como Abiku Omó. Eu nasci sendo Abiku Omó. Que eu só fui saber exatamente a explicação dessa situação depois que eu mudei, depois que eu migrei para o culto tradicional iorubá. Eu nasci sendo Abiku Omó. Portanto, ao nascer Abiku Omó, o meu primeiro elo, quem me conhece da antiga, quando eu ainda era do Batuque Gaúcho, se sinta à vontade de ir nas minhas redes sociais e comentar. Quem me conhece desde pequeno, tá? Se tiver humildade, vai dizer que é verdade o que eu estou falando. Meu primeiro elo iniciático, meu primeiro pacto de ligação ao axé, eu tinha apenas 4 anos de idade. Então é só fazer os cálculos. Eu estou com 40 anos. Meu primeiro elo de ligação para começar a me firmar, porque sendo Abiku Omó, se eu não fosse ligado ao axé muito cedo, eu corria o risco de morrer ainda antes dos 7 anos de idade, porque isso é um Abiku Omó. Quem estuda sabe. Tá? Então, o primeiro elo de fortificação, de ligação, que os antigos lá no Rio Grande do Sul chamavam de encostar dentro do axé, foi aos 4 anos de idade. Eu estou com 40, são 36 anos de macumba. Não estou falando isso para menorizar ninguém, não estou falando isso para querer me sobressair acima de ninguém, porque perante o Olodumare somos todos iguais. Só que assim, ó, por que eu decidi falar isso? Depois de muito tempo, depois de muitas faltas de respeito que fazem comigo. Por que eu decidi falar isso? Porque hoje
Com tantos pseudos professores, eu fico olhando. Quando eu comecei na macumba, pessoal, eu até peguei essa colher aqui para mostrar, tá? Na época que eu comecei na macumba, muitos desses que hoje querem bancar de professor estavam comendo mucilon. Tá bom? Tava comendo mucilon. Tava recém saindo das fraldas. Enquanto eu já tava lá, ó. Os verdadeiros antigos. Verdadeiros antigos. Ah, e outra coisa também que se a gente for aproveitar o vídeo, esse primeiro vídeo dessa série para falar. Por exemplo, relação a cultos ancestrais catiços, conhecido como catiços, Exu e Pombogira. Na localidade onde eu moro aqui, como muitas partes do Brasil, né, a disputa de egos e arrogâncias é imensa, né? Não muda muito. Então eu já tenho sofrido muitas vezes com falta de respeito e arrogância, por considerarem que sacerdote que tem a sua igbé em casa, moradia, aos olhos deles não é sacerdote. Não tem axé, não é considerado sacerdote. Então eu já sofri inúmeros ataques, já sofri inúmeras faltas de respeito, só que eu só vou dizer uma coisa para vocês. Culto ancestral catiço, Exu e Pombogira. Nos outros lugares, cada um faz o que quer. Mas, por exemplo, aqui catiço não posa para foto, certo? Aqui catiço não faz close para selfie. Aqui catiço não chega com ritual, peça aonde ele se manifestar extremamente iluminado. Não. Aqui nós ainda preservamos a situação de culto ancestrais Exu Pombogira no escuro, à luz de velas, no escuro. Porque era assim antigamente. Era assim que a gente aprendeu com os antigos. Aqui, ancestral catiço não faz carão com os olhos arregalados, bem esbugalhados, né? Como os antigos sempre falavam, os olhos bem retos, né? Bem abertos, para quem quiser ver. Não, que não acontece isso não. Mesmo trocentos apontando o dedo, dizendo que eu não tenho fundamento, que eu não tenho axé. Mas esse culto de ancestral catiço que a gente está vendo hoje em dia, que mais parece um show de Broadway, não, aqui não tem. Até porque quem me rege, para quem sabe, né, para quem conhece, eu sou regido por um senhor muito antigo, conhecido como Exu Maré. Quem me rege não aceita isso. Quem me rege não aceita isso. Esse não é o culto de ancestral catiço que eu aprendi. Mas voltando dentro do tema, então assim, culto tradicional iorubá é sim orixá e bilé, culto de Fá. Ele não vem para denegrir ninguém, ele não vem para diminuir ninguém, ele não vem para menorizar ninguém, pelo contrário. Quem estuda sabe, Orumilai-Fá é o grande Deus da sabedoria. Exu também é o grande senhor da sabedoria, do conhecimento, do abrir de mente, da expansão de mente, da ordem e da organização. Então, portanto, são divindades que nos trazem a sede de sabedoria. E outra coisa também que é importante falar, para quem gosta, né? Para quem inclusive se diz de Fá, mas gosta de tocar pedra em Fá, tá? Porque eu nunca vi uma coisa dessa. Pessoas que ostentam Orocó e Fá são conhecidos como Babalau e tocam pedra em Fá. Então eu faço a pergunta, por que se iniciaram? Por que adentraram o culto tradicional? Por que adentraram o culto de Fá? Porque não combina. Tocar pedra no próprio culto que tu te iniciou é o fim da hipocrisia. É o fim da hipocrisia. Outra situação, as pessoas querem tocar pedra no culto tradicional iorubá e no culto de Ifá, como se o culto de Ifá e o culto tradicional tivesse vindo só agora para o Brasil. Gente, abram a mente. Abram a mente, vão estudar. Ao tempo que ficam de picuinha, vão ler livro. O advento da internet serviu para mostrar de forma muito mais ampla a vinda e a propagação do culto tradicional e de Ifá no Brasil? Claro que serviu. Só que assim, esse culto já existe no Brasil há muito tempo. Desde a época do conhecidíssimo senhor Pierre Verger. Por isso que eu disse, vão estudar. Pierre Verger
já vinha trazendo, mostrando o Ifá aqui no Brasil. O falecido grande Oluô Agenor Miranda Rocha, também, além de candomblecista, foi um grande Oluô, iniciado dentro do culto de Ifá em Angola, porque a origem dele era em Angola. Tá? Então vamos estudar, gente. A internet hoje, há muito tempo, ela apenas está mostrando o culto se propagando, mas o culto já existe no Brasil há muitos anos. Certo? Então eu venho expor esse meu ponto de vista sobre essas coisas. Outra coisa, além de jogarem pedra em um culto tradicional urbano, no culto de Ifá, até mesmo pessoas que se dizem fazer parte dessa tradição. Eu vejo as pessoas tocando pedra no culto, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu vejo pseudo-babalaôs que se dizem babalaôs, que ostentam cargo de babalaôs, de ofício, mas esse mesmo babalaô que faz isso não joga Iquim, não bate Iquim, não joga o Pelé. Alguém me diz, cadê o sentido disso? Ah, não, mas o fulano é um babalaô diferente. Ele é um babalaô que não bate Iquim e nem consulta o Pelé. Então me desculpa. O Ifá dessa pessoa é o Ifá só dele. Porque não é o Ifá tradicional. Sendo babalaô que se diz de ofício, não bater Iquim, não consultar o Pelé, ai gente, me desculpa. É muita loucura pra minha cabeça. É muita loucura pra minha cabeça. É muita ostentação. Eu vou procurar dar os meus pontos de vista sobre esses temas, mas sempre pautando na questão pé no chão. Pé no chão. O realismo puro dentro do axé. Vocês podem ver, gente, eu tô aqui, ó, camiseta normal, claro que ó, o vermelho do meu orixá, né? Orixá que eu sou iniciado, orixá que eu sou outorgado, Babá Miexu. Eu estou aqui, ó, roupa simples, normal, não é que até tudo bem, mas tudo muito que bem. Vocês podem ver, ó, estou usando Ileque Exu simples, Ileque Ifá simples. Não, mas hoje a gente tá careca de saber que os valores dentro do axé estão totalmente invertidos há muito tempo. Totalmente invertidos há muito tempo. Se você tem um Ilê Axé, se você tem uma casa de axé que não é em casa própria, você não tem axé, você não é pai de santo, você não é mãe de santo. Se você não tem uma família de axé onde não tenha pelo menos 400 filhos de santo, você não tem axé, você não é pai de santo. Se você não tem um Ilê Axé que seja no mínimo do tamanho de uma quadra, você não é pai de santo, você não tem axé. Se você não anda todos os dias no Gurgurim, Gurgurão, Richelieu, né? Que para começo de conversa são tecidos europeus, não tem nada a ver com orixá, mas tudo bem. Né? Se você não usa todo dia um Richelieu, um Gurgurim, Gurgurão, tecidos europeus, Gripir, que também é outro tecido europeu, você não tem axé. Se você não tem no mínimo 4, 5, 6 carros do ano na garagem, você não tem axé. Se você não usa 15, 20 fios no pescoço, grossos, a ponto do sacerdote ficar corcunda, você não tem axé. Gente, ó, até deixei aqui reservado para mostrar. Desde a minha iniciação, tenho todos os fios de cargo, etc., que eu recebi do meu avô. Pergunta para quem convive comigo se eu uso todos os dias. Quase não uso. Porque eu tenho um pensamento comigo que não é isso que vai mostrar a minha competência como sacerdote. E sim aquilo que eu fizer diferença no Onan, nos caminhos na vida de cada um que me procurar. Foi assim que eu aprendi com meus mais velhos. Desde quando eu entendi, através de Fá, que a minha missão aqui no Aie era ser um Olorixá, era ser um Babalorixá. Isso que importa. E isso que também deveria importar para cada um dentro do axé, que fez o juramento no Orum da sua missão de sacerdote. Isso sim que deveria importar. Certo? Não é questão de ostentação. As pessoas se deliram dentro da questão materialidade,
Mas vamos abrir a mente. Até no próprio Palácio de Oió, até no próprio Palácio do Alafim Oió. Tem as suas belezas lá, etc. Tem tudo aquilo que é bonito que a gente vê? Tem. Mas se as pessoas forem ter olho clínico, vão ver que sempre existe uma grande dose de simplicidade, até mesmo na realeza. Simplicidade até mesmo na realeza. Por quê? Porque eles são os grandes sábios há milênios. Eles sim sabem que dentro do orixá não existe ego, não existe arrogância, não existe vaidade. Quem gosta disso é o ser humano. Com Oriburuku, Okamburuku, dentro das suas ilusões. Quem gosta disso é o ser humano. Orixá não. Orixá gosta que a gente abra a mente, que a gente busque sabedoria, conhecimento. Estudo diário, estudo diário, estudo diário. Eu vejo gente querer dar aula por aí, ó. Eu vejo gente querer dar aula por aí. Muitas vezes não sabe nem o que é o Duopolé. Não sabe o que é o Duopolé, não sabe o que é o Odu Meiji, não sabe o que é o Odu Essecan. E por aí vai. Axé Olodumare.